Olá, começa agora mais um Sala de Estar. No programa de hoje nós vamos falar sobre os perigos da gripe H1N1. Normalmente esses registros acontecem durante o período de frio intenso, mas o frio ainda não chegou ao Rio Grande do Sul e já há registros da doença aqui. Para conversar comigo sobre este assunto está aqui no estúdio da Unicruz TV a enfermeira Kelly Krause. Há instantes depois do intervalo. Na defesa e no esporte, tudo pela pátria. 19 de abril, Dia do Exército. Estamos de volta com o Sala de Estar. Seja muito bem-vinda, Kelly, ao nosso programa. Eu que agradeço o convite, o curso de enfermagem. A gente agradece por poder estar participando, contribuindo, Então, Kelly, o frio ainda não começou, o inverno ainda não entrou, a gente ainda está no outono, mas os registros da H1N1 já chegaram aqui ao nosso estado. Nós tivemos 2 óbitos confirmados aqui no Rio Grande do Sul, né? Pelo que a gente viu na mídia, 2 óbitos em Porto Alegre, né? Sim. Não sei, porque a gente tem visto na mídia, né? A gente tem visto em São Paulo, agora Porto Alegre, Pelotas. Eu acho que a mídia tem falado bastante sobre isso, né? E realmente ele veio antes do que a gente esperava. Né? Os registros maiores de óbitos e até de casos, né, que estão sendo notificados, né, são realmente em São Paulo, né? Isso, o que a gente tem percebido é que em São Paulo foi o número maior de casos. Inclusive, como o vírus circulante, a gente tem tipo A, B e C. Nós temos a vacina com vírus para 2 tipos A e 1B, e a gente teve um óbito para outro tipo B, né, que não estaria na vacina. Então, a gente teve um óbito num vírus que não estava sendo esperado. Sim. E isso pode ser preocupante ou não? Sim, é muito preocupante, né? Na verdade, o que acaba acontecendo? Às vezes, as pessoas se preocupam realmente porque querem a vacina, vão nas unidades de saúde, mas não é isso que vai só resolver a vacina, né? Então, a gente tem que tá atento, para as medidas de proteção, para estar evitando o contágio. E quando a gente fala em H1N1, as pessoas se assustam um pouco por causa do óbito, né? Porque sabe que se não tiver os cuidados devidos, pode acontecer o pior e a pessoa pode acabar vindo a falecer. Mas quais são os principais cuidados que a gente tem que ter? Bom, os principais cuidados, então, é realizar a higienização das mãos, porque a doença é transmitida através de gotículas, que é através do espirro, da tosse, né? Então, ele é muito transmitido. O maior índice é em creches, em idosos. Por que creches? Porque as crianças colocam os brinquedos na boca e não tem como a gente estar fazendo higienização de cada brinquedo, né? Então, esses cuidados. Então, o álcool gel, ele pode ser usado em locais onde a gente não consegue lavar as mãos, porque o álcool gel não vai resolver, ele não é efetivo, não vai ser... A lavagem das mãos é mais efetiva. Ele não substitui a lavagem das mãos. Ele não vai substituir a lavagem das mãos. Então, a gente pode ter na bolsa, é interessante, no ônibus, porque daqui a pouco, espirrou, coloca a mão no rosto. E a mão, porque o vírus, ele fica na superfície, tanto na madeira quanto no plástico, ele pode ficar até 48 horas. Até 48 horas ele sobrevive? Ele sobrevive ali. Então, e pode contagiar ou várias pessoas, né? Então, a pessoa colocou a mão ali no corrimão, colocou a mão no ponto, por exemplo, né? E daí colocou a mão na boca, aí a gente pode estar transmitindo. Então, esse tipo de cuidado que nós temos que ter. Né? Lavagem das mãos e cuidar para não levar a mão na boca e quando espirrar, usar o lenço de papel, não lenço de tecido. Também é uma orientação. Sempre, até para as crianças. Até para as crianças de papel, porque daí usa e já coloca fora. Né? Não vai ficar passando até para outras crianças, né? Porque a gente até escuta alguns comentários de que o álcool em gel não seria tão necessário pelo fato de não substituir a lavagem das mãos. Mas se eu estou num local onde eu não tenho acesso a lavar as mãos, eu acabo tendo que ter essa opção. Isso, é melhor a gente usar o álcool do que nada, claro. Né? A gente sempre diz. Então, o ideal é lavar a mão, e claro, lavar toda a mão, não só a ponta dos dedos, é realmente fazer a higienização das mãos, mas... Se eu não tenho onde lavar, o álcool gel pode estar suprindo. Tu falaste uma coisa agora que é bem interessante, porque agora no frio as pessoas têm mania de lavar a mão no frio e lava só a pontinha do dedo. Não vai resolver, por isso que eu já falo. Não adianta, tem que lavar bem, espumar bem entre os dedos para realmente fazer a higienização.
Me diz uma coisa, existe algum cuidado específico? A gente sabe que tem alguns grupos que são de risco, né? E esses grupos de risco são preferenciais na hora da vacinação. Fala um pouquinho para a gente quem são esses grupos e se existe algum cuidado específico, além da vacinação, que esse grupo tem que estar tendo. Então, os grupos de risco, na verdade, os prioritários, então, são as crianças, né? De quantos anos? De 6 meses a 5 anos incompletos, as gestantes, os profissionais de saúde, os idosos, então, pessoas acima de 60 anos, os pacientes, então, com doenças crônicas, cardiopatas, pacientes diabéticos, hipertensos, que fazem tratamento renal, pacientes neurológicos, aí esses pacientes crônicos têm que levar o atestado, e os profissionais de saúde, né, como eu já falei, e as puérperas, então aquelas que ganharam o nenê 45 dias após. É importante lembrar que para os pacientes de risco que têm alguma doença, esse atestado é importante, né? Isso. Porque acontece, né? Eu já presenciei, inclusive, assim, pessoas que chegaram com filhos dizendo, meu filho tem asma, ele tem que fazer. O problema respiratório também é um paciente crônico, né? Então, mas tem que estar levando o atestado, né? Tem que estar levando o atestado. E aí, às vezes, o enfermeiro que está atendendo no posto de saúde, e com razão, ele não tem como adivinhar se a pessoa realmente tem ou não tem, né? Então, a gente está pedindo que esse paciente que é crônico, a criança que tem bronquite, que tem crônico respiratório também, tem que estar levando atestado, para não gerar problemas na hora da aplicação e nem demora, porque a gente tem visto que as pessoas têm ido nas unidades de saúde procurando a vacina, né? Então, já levar toda a documentação, carteira de vacina e o atestado, para ser vacinado e... até porque estando com essa documentação toda na mão, agiliza o atendimento. Agiliza o nosso atendimento, sim. E me diz uma coisa, por que o frio aumenta esse caso da gripe H1N1? A gente tem visto que no frio, na verdade, as pessoas ficam em locais fechados, né? E ficam em locais menos arejados. E é um período que é uma doença sazonal, que é uma doença já esperada no inverno, né? E num período, então, se a gente fica em locais fechados, a forma de transmissão é maior, então a transmissibilidade aumenta. Mas também tem pessoas, que nem tu te falasse antes, que as pessoas ficam preocupadas porque H1N1 pode matar. Pode matar, mas tem pessoas que tiveram H1N1 e nem sabiam que tiveram, né? Então, tiveram febre, dor no corpo, que são sintomas, porque são sintomas de gripe, mas tem que ter febre mais que 38, é um dos sinais. Mas tem gente que teve e nem percebeu. É uma febre constante. Que daí vai ter que usar medicação. Não, ela vai usar antitérmico, vai diminuir, né? Mas é um sinal de gripe, só que é H1N1, é um outro tipo de vírus. E claro, ele é mais preocupante nas gestantes, né, nas crianças e nos idosos, em função da imunidade, né? Então, existe um sintoma que seja um pouco mais agravante nesse processo da gripe, que possa se desconfiar que seja H1N1, porque gripe é muito comum, né? E muitas vezes a gente acaba não dando bola, a gente acaba mesmo em casa utilizando uma medida caseira, de tomar um antitérmico com um chá, né? Uma receita lá da vovó, né? E aí toma aquele chá de limão com mel e gengibre e vai pra cama e se tapa até o nariz e tenta ficar daquele... E resolve. E acha que vai resolver. Então, que nem eu disse, tem pessoas que fizeram isso e daí nem sabiam que é H1N1, mas o que agrava? Dificuldade respiratória, né? Falta de ar e esforço respiratório. Então, essas pessoas que estão com febre, dor no corpo, tosse e com esforço respiratório, é um indicativo que pode ser H1N1. Pode estar associado a outra doença respiratória, mas também é um motivo para internação, no caso, né? Mas, claro, tem outros agravantes, mas é um motivo que a gente tem que estar atento à dificuldade respiratória, falta de ar. Há um tempo atrás, acho que há uns 4 ou 5 anos atrás, a gente teve um surto, né, de H1N1 aqui no Rio Grande do Sul, e eu me lembro que naquela época as pessoas ficaram assim desesperadas, literalmente. Eu me lembro porque eu me coloco nessa situação, porque eu percorri, acho que assim, 2 ou 3 unidades de atendimento às famílias aqui em Cruz Alta, atrás da vacina, para vacinar meu filho, que na época era nenê, e não achava em nenhuma. Então, quando chegava num lugar, tinha assim um batalhão de gente, né? E a gente já ouviu alguns órgãos oficiais de saúde falar que se espera que esse ano se tenha um surto de H1N1, não só no Rio Grande do Sul, mas em outros estados também. Queria que tu me falasse um pouquinho a respeito disso. A gente tem visto, então, que São Paulo, que não era esperado, já teve, então, um surto, é aquele número de casos que a gente não espera, né? Sim. Então, São Paulo já teve, e realmente, pelo que o Estado, a Secretaria do Estado tem nos falado, pode realmente estar vindo um número de casos
maior do que a gente está esperando. Sim. Né? Então, que as pessoas procurem a unidade de saúde para fazer a vacina. Então, a vacina vai ser adiantada. A gente tem visto cada estado vai estar oferecendo numa data. Então, Cruz Alta vai começar no dia 25 de abril. 25 de abril, né? Para os grupos de risco, tá? Para os prioritários. Então, que as pessoas procurem a sua unidade de saúde mais próxima de sua casa e realmente ver se aquela unidade tem sala de vacina, que tem vacinador, e faça nesse período, não deixe para o último momento, porque vai acontecer de ter casos de H1N1. Né? Isso a gente não está livre, inevitável, né? Mas aí não deixar esperar assim, quando teve, que o vizinho falou, que a mídia disse que morreu alguém, daí todo mundo resolve ir. Não, então está sendo ofertado, né, a vacina a partir do dia 25 nas unidades de saúde e o dia 30, que é o sábado, vai ser o dia D. Então a gente também vai estar vacinando nas unidades e que as pessoas procurem nesse período. Então, eu acho que o que é importante alertar a população é que apesar de já existirem registros, né, aqui no Rio Grande do Sul, da doença, é para as pessoas não entrarem em pânico, né? Porque o que acontece, assim que a gente percebe, até antes da gente gravar, eu cheguei a ligar para umas 2 clínicas particulares aqui em Cruz Alta para saber se já tinha vacina disponibilizada para fazer. Não tem lugar nenhum na cidade. Tu liga para as clínicas, não tem, né? As pessoas estão esperando chegar, né? Através da saúde, que também não começou ainda, começa dia 25. Mas é importante que as pessoas não entrem em pânico, porque bem no fim as pessoas começam a ver as notícias e começam a se alarmar tanto que fica aquela correria, todo mundo num desespero atrás da vacina. Então a vacina ela não vai resolver tudo. Não é porque você fez a vacina que tu não vai ter a doença. Então a vacina todo ano é feita uma nova vacina, né? A gente tem a vigilância sentinela, que eles ficam monitorando qual vírus que é circulante. Então, principalmente do hemisfério norte, para produzir a vacina que vem para o Brasil, tá? Então todo ano é uma vacina nova porque tem um tipo de vírus diferente. Tá? E a vacina é um método eficaz, assim, de redução de óbito, mas ele não vai resolver. Até porque se eu fizer hoje a vacina, ele vai demorar de 15 a 20 dias para mim ter anticorpos em relação àquele vírus. Nesse período eu estou sujeito a Tá sujeito a ter. Então, assim, por isso que eu digo que a higienização das mãos, ficar em locais abertos, arejados, é um dos principais orientações, né? Não adianta pensar assim, eu vou fazer a vacina e eu estou imune. Não está tudo resolvido, não. A gente tem que continuar essa prevenção, né? Tem que fazer a vacina, mas tem que continuar se cuidando. Sim, né? Não adianta fazer a vacina e não ter os cuidados principais. Quem for fazer a vacina, como é que faz para conferir o lote que era do ano passado, para saber se esse lote que está fazendo a vacina é desse ano? Porque a gente normalmente, quando a gente vai fazer, a gente não tem acesso a isso. E a gente às vezes acaba não perguntando, né? Então, assim, na rede, no Sistema Único de Saúde no SUS, vai ser oferecido então uma vacina trivalente com os 3 tipos de vírus, 2 tipo A e 1B, que são as principais formas clínicas, mas as principais. E as clínicas particulares estão oferecendo a quadrivalente, que são 4 tipos de vírus, 2A e 2B. O que tem que procurar? Então, na rede, a gente já sabe, no SUS, vai vir a última vacina, que foi fabricada agora. Então, nas clínicas, o que a gente tem que estar olhando é que se ela foi fabricada nesses últimos meses, nesses últimos 6 meses, então. Porque se for fabricada o ano passado, início do ano passado, quer dizer que aquele vírus que tem ali é do ano retrasado, o vírus circulante. Então, a gente tem que estar vendo se ele está atento a isso, né? Porque a gente quer se vacinar, se imunizar contra o vírus que está aí, né? Isso é importante as pessoas estarem perguntando, questionando, né? Isso, questionando. E procurar também clínicas de vacina particular, né? Se for procurar a clínica de vacina particular, procurar aquelas que têm autorização pela vigilância sanitária, que estão adequadas, né? A gente pode acontecer de ter os locais inadequados, a gente tem trabalhado para isso muito, para estar controlando, mas as pessoas também têm que nos ajudar para procurar em locais que são autorizados pela vigilância sanitária, porque tem cuidado da temperatura, da onde que veio essa vacina, esse transporte, né? Então tudo isso a gente tem que estar cuidando. Quem ficar na dúvida e quiser buscar informações pode fazer como, Kelly? Então, assim, se a pessoa tiver dúvidas, no município a gente tem a vigilância epidemiológica, que ela fica na General Câmara, né, atrás da Escola Santíssima. Então, pode falar com a coordenadora, que é a Joyce Miron, e ela pode estar dando orientações até para dizer quais são os locais, as unidades de vacinação, ela pode estar informando, né?
Tá certo. Só para deixar registrado para o pessoal lá de casa, a média das vacinas nas clínicas particulares fica entre R$80 e R$120 aqui em Cruz Alta, né? Que a gente deu uma pesquisada para poder passar para vocês. Eu queria agradecer muito a tua participação aqui no Sala de Estar. Não sei se tu tem algum recado final para deixar para os nossos telespectadores. Então eu quero deixar o recado para as pessoas procurarem as unidades de saúde a partir do dia 25, né, o grupo prioritário, mas que realmente o que a gente mais pede é para ter higienização das mãos, né, não ficar em locais fechados, aglomerados, que todos fazendo a sua parte a gente consegue controlar a doença. Então a gente não quer que tenha nenhum óbito no nosso município e que a gente consiga controlar. Então, a gente tem que contar não só com nós, profissionais de saúde, mas como todos, como os usuários também. Sim. E uma questão importante, né? Agora, com a chegada do inverno, as pessoas se fecham dentro das salas, ligam os climatizadores e não abrem uma frestinha da janela para circular o ar. Para circular o ar. Então, isso é extremamente importante, circular o ar. Uhum. Eu que agradeço, então, pelo convite. Espero ter colaborado, né? Sim. Então, isso é sempre à disposição. Tá certo. Eu que te agradeço. O Sala de Estar de hoje fica por aqui. Na próxima semana a gente volta. Tchau, tchau.